Senhoras e senhores, com a paz do Eterno a todos, gostaria de dar início à segunda parte. Nós estamos fazendo uma análise de uma mensagem, que nessa segunda parte eu posso já dar uma opinião com muita segurança, que são mensagens que substituem Jesus como uma palavra de Deus. E infelizmente de 2000 anos para cá, através da Igreja Católica, isso é o que configurou na vida das pessoas, na vida dos cristãos em si. Porque há uma diferença ser um cristão religioso, praticante de uma igreja, e ser um cristão seguidor do Senhor Jesus, aquele que espera na redenção da sua alma e espera na vinda do Senhor Jesus, ou então quando morrer, e sim receber de Deus a ressurreição, como está escrito, não é isso? Como Jesus deixou claro, aquele que crer em mim, ainda que esteja vivo, ele que esteja morto, viverá. Aquele que crer nas Escrituras, aquele que crer em mim, em Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Então, estamos analisando aqui a mensagem da irmã. Ela usou o texto de João, a passagem de Jesus ali na região de Sicar, em Samaria, falando com uma mulher. E percebe-se que dentro da mensagem, até escrevi aqui, é simples, ler o texto, fazer conjecturações ou deduções, e aplicar na vida das pessoas como se fosse Deus falando com as pessoas. E no meio de 100 pessoas, diante de tanta conjecturação, de tantas deduções, para tentar encaixar nas pessoas, no cotidiano das pessoas, no dia a dia das pessoas, infelizmente no mundo cristão, evangélico, protestante, católico, espírita, umbanda e anglicana e daí por diante, todas essas que vêm oriunda do cristianismo, e se a gente for analisarmos bem sobre isso, foi aplicado nessas pessoas como palavra de Deus. Deus falou comigo. Então no meio de 100 pessoas, é lógico que 30, 40 vai dizer Deus está falando comigo, porque são tantas conjecturações, e diante de tantas conjecturações, certamente vai coincidir com pessoas que estão passando por momentos semelhantes, com crises, momentos difíceis, e geralmente está ligado à saúde e ligado a dinheiro. Geralmente a vida das pessoas, os problemas do ser humano está ligado à saúde, ligado à finança, ligado ao sentimento de paixão, amor, tal, e ligado a um sentimento de filho com pai e mãe, e filho e pai e filho. Então, para entender bem, então toda conjecturação encaixando dentro desses contextos, é lógico que as pessoas vão dizer Deus está falando comigo, mas isso não foi a prática dos discípulos. A prática dos discípulos era deixar Deus falar, usando Jesus como um mediador entre Deus e os homens. Então a irmã, ela leu o texto lá de João, mas pregou a conjecturação para as pessoas que pensam que isso é palavra de Deus. Mas o ponto principal dessa passagem é Jesus desmistificando a respeito de lugar de adoração, que agora não existe mais lugar de adoração. Agora Jesus acabou nem em Samaria e nem em Jerusalém, nem na Maranata, nem na Deus de amor, lugar nenhum. Agora você, onde você estiver e onde você quiser e quando puder, você pode adorar ao Pai, independente do lugar. Jesus também nessa mensagem ele acaba com outro mito, que é esse culto físico emocional, provocado por palavras, gestos e cânticos. Então Jesus veio para acabar também com isso, com esse culto físico, esse culto que substitui o verdadeiro culto, que é o sacrifício do Senhor Jesus, feito na cruz do Calvário, que é o verdadeiro e único culto. E de lá para cá, a nossa vida é relação com Deus, comunhão com Deus, crendo em Jesus como teu único redentor de tua alma e teu único salvador. Então Jesus veio para acabar com isso, agora dando ao homem o privilégio de ter o culto em espírito. E esse culto em espírito, porque Deus é espírito, segundo é o que Jesus disse dentro dessa mensagem, dentro dessa palavra escrita em João, não é mensagem, mas da palavra de Jesus, mensagem de Jesus, é isso, não é mensagem minha, nem da irmã, nem de outro qualquer, de Jesus. Segundo Jesus, o culto, Deus é espírito, e o que importa é que quem o adore, adore em espírito, e espírito não se vê, então a tua adoração é na alma, no teu interior, é no oculto. O Senhor Jesus ensinou isso. Entra no teu quarto,
ora ao pai, fecha a porta, olha que coisa maravilhosa, entra no quarto, fecha a porta, fala ao pai em secreto, e em secreto o pai te recompensará. Isso é o culto em espírito, isso aí é você no teu íntimo, no teu sozinho, é você e Deus, nada visível, nada para os outros veres, para não cair naquela do farisaísmo, né, que gostam de serem vistos e ouvidos nas grandes congregações, não é isso? Sentar nos primeiros lugares. Então Jesus veio para acabar com toda essa malandragem religiosa, esse clima religioso, que na verdade a gente sabe que é para construir um patrimônio religioso na terra de alguém, ou de uma denominação. O que se sabe, que os fatos mostram, é que elas enriquecem o sistema religioso enriquece as suas igrejas, as suas empresas religiosas em cima de mensagens que substituem Jesus como a palavra de Deus que fala com o homem, como Deus se revelou ali com Abraão, não precisou de igreja evangélica, se revelou a Moisés sem igreja evangélica, se revelou a Isaías sem igreja evangélica, se revelou a Gideão sem igreja evangélica, se revelou a Saulo sem igreja evangélica. Então, Jesus falou diretamente com o homem. Então Jesus, ele garante que as minhas ovelhas ouve a minha voz e me segue. Antes não seguirão o estranho. O que é o estranho? É aqueles que não são pastores. Diz que são pastores, mas não são pastores porque não deu a vida por ninguém. Jesus disse que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Só conheço um que deu a vida por suas ovelhas, que é o Senhor Jesus. Os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Então, quando pregam esta mensagem no lugar de palavra de Deus, que entra no coração daqueles que diz que Deus está falando com eles, é que expõe a culpa no diabo, que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Aí nas mensagens e nas conjecturações aplicam que ali é o diabo. Mas se você for ver nas escrituras, não está falando aquilo com líderes religiosos. Deu para entender? Então, um é Jesus falando, outras são as mensagens. E as mensagens, elas desvirtuam os princípios bíblicos, os princípios da vontade de Jesus. Então, para esclarecer bem, ok? Eu não sei se é o caso da irmã, mas já deu para perceber que a irmã tem uma tendência de pregar, fazer toda uma volta, né, na conjecturação, nas deduções, para trazer a pessoa para dentro desta caixa religiosa que é o sistema religioso. Então, é uma volta e meia para trazer a pessoa para dentro da caixa religiosa, do quadrado religioso, que esse foi um dos fundamentos que Jesus veio para acabar com isso, tornando o homem agora igreja, ele casa de Deus, tornando o homem agora a ser morada do Espírito, tornando o homem agora ele poder prestar a Deus um culto em espírito, um culto pessoal nele, na vida dele, no silêncio, nada de para que todo mundo veja, sem precisar demonstrar que você crê ou não crê. Isso é problema de cada um. Então Jesus veio para ser o sumo sacerdote diante no coração do homem, porque a Escritura nos garante isso, que antigamente Deus falava através dos profetas, mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus, ok? Então nós vamos continuar ouvindo a irmã e nós vamos ver, então, pontos que eu percebi com a irmã, que a irmã critica as outras igrejas e religiões, que tem ritos e que tem costumes e que tem dogmas, não é isso? Então, para a pessoa dizer isso, ela não tem que ter nada disso. Ela tem que ser livre, liberta disso. Então, vamos continuar ouvindo para ver se a irmã disse isso, que é para fazer parte do pacote religioso, para angariar as pessoas para dentro de uma denominação, de uma religião, de um conceito religioso. E fazer seguidores a uma denominação religiosa e não a Cristo. Então, quando vemos, se nos livra do lasco do passarinheiro, acho que, não sei se é Salmo ou Isaías, acho que os dois, Salmo e também Isaías, fala sobre isso e tal. Então, é assim, são armadilhas. Você põe uma mão lá e uma gaiola, a arapuca não, é uma assalpão. Aí o passarinho vê aquele vermelho bonitinho, fica ali rodando, até a hora que ele pousa ali. Aí dali ele é atraído para dentro do assalpão, e ali a gaiolinha fecha, virou presa. É uma espécie de laço de passarinheiro. E também tem outras maneiras de laços de passarinheiro que era se usado muito há 30, 40 anos atrás, que graças a Deus hoje é proibido matar ou prender um desses animais. Eu chamaria isso de para glória eterna do Criador maravilhoso.
essa bênção maravilhosa que através do homem, não da religião, do homem, hoje pode se preservar um pouquinho do ambiente da fauna e da nossa flora, para a glória de Deus. A ciência nos deu esse presente maravilhoso, essa ciência que estuda a fauna e a flora. E se dependesse do religioso, não existia hoje nenhum pássaro e nem nada existiria, porque nunca fizeram nada por nada e nada por ninguém. Pelo contrário, atrapalhou a terra e muito o sistema religioso. Principalmente atrapalhou Deus a falar diretamente com o homem sem precisar de outros como mediadores. Então vamos ver. A irmã critica as outras denominações e igrejas com dogmas e costumes, e tradições e ritos. Então vamos ver se a irmã tem isso na igreja dela ou ela não tem isso. Ou se a mensagem é uma cilada para que trazer as pessoas, angariar as pessoas, sai de uma outra religião, outras igrejas, já que todas as igrejas aplicam esse método. Não sei se a irmã aplica esse método para trazer os ouvintes para aquele ambiente ali, para se prender àquele ambiente. Como que diz? Eu desdenho os outros e enalteço o meio. Em outras palavras, seria macaco, diz que o macaco não olha pro rabo, é mais ou menos isso, né? Então nós vamos continuar ouvindo, ok? Não sabemos se essa mulher casou 5 vezes porque ela ficou viúva, ou ela foi divorciada, ou ela foi repudiada e o marido a largou, que naquele tempo a mulher não podia divorciar, mas o marido podia divorciar dela à toa, por qualquer motivo. Repudiava a mulher por qualquer motivo. Então, talvez foi uma mulher que foi repudiada 5 vezes. Ou então, dessas 5 vezes, 2 ficou viúva, a gente não sabe. Mas eram maridos. Ela casou as 5 vezes. A última que não. Que homem era aquele? Marido de alguém? E o último não é teu. É de alguém. Provavelmente essa mulher está tendo tempo. Provavelmente essa mulher está tão cansada de tantos relacionamentos, tão ferida na alma, que ela devia se achar um trapo mesmo na sociedade. Pela vida que aconteceu, não talvez nem pelas escolhas que ela fez. Aí a continuação de deduções, de conjecturações, para tentar depois aplicar na vida dos ouvintes. Isso prende as pessoas, isso não liberta, prende, escraviza. Né? Porque o ponto alto da mensagem de Jesus passando, os pontos principais, passando ele ali em Samaria, é primeiro acabar com o lugar de adoração, o lugar físico de adoração, que a mulher pergunta para Jesus, devemos adorar neste monte ou lá em Jerusalém? Deu para entender? Jesus acaba com isso, depois acaba com o culto físico. A hora, Deus é espírito, que importa que o adore em espírito. Mas o sistema religioso diz que adorar é espírito, tá tocando em espírito, tá pulando em espírito, tá dando cabriola em espírito, tá batendo em espírito, falando mal dos outros em espírito, e um monte de coisa, não é isso? Então, na verdade é o seguinte, Jesus veio acabar com isso, Jesus veio também acabar com aquele mito, né? Que o sistema religioso grita aos 4 cantos do mundo, venha ouvir a voz do Senhor Jesus, ser feliz em estar aqui. Jesus, para acabar com isso, fazer menção da mensagem que ele prega, que ele pregou, da palavra que ele pregou dele, e ele dizendo aqui, né, que muitos virão seu nome dizendo, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali. Não deis crédito, é a mesma coisa, olha, vem na minha igreja porque Jesus está aqui operando, fazendo isso, aquilo, outro, mas não vai naquela não, porque aquela tem ritos, tem dogmas, todo esse clima Jesus proibiu. Se você ler Mateus, lê capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, que o Senhor Jesus, o Eterno, te liberta de todo o sistema religioso, e você agora vai ser um seguidor do Senhor Jesus. Então, era isso que Jesus veio, acabar com o lugar de culto, local, área, espaço, dar a ele um culto em espírito, nada de físico, né? Esse clima físico pessoal, esse clima físico público para chamar a atenção e fazer propaganda do ambiente religioso. Não. Agora você pode fazer isso sozinho, no carro, no avião, no trabalho, no hospital, até morrendo você pode. Eu até aconselho que você, quando estiver morrendo, se você tiver uma oportunidade de estar ali morrendo, gemendo com dores, ou com câncer, ou com AIDS, qualquer tipo de doença, se você puder ali adorar o Pai em espírito, eu te aconselho, fará isso. Não se preocupe em ir para uma igreja, sair curado, viver, vou para uma igreja, não se preocupe que você pode ir para uma igreja e da igreja para o inferno. Não, tente ali, se você estiver morrendo, em cima de uma cama, se os médicos te dão 30 minutos de vida, aproveita esses 30 minutos para adorar em espírito na tua alma. E em espírito o Pai te diz assim, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, e você possa ver os céus abertos como Estevão viu os céus abertos. É isso aí. Então, meu irmão, Jesus veio acabar com isso, mas a mensagem que a irmã leva, devido às conjecturações,
As deduções viram uma mensagem que foge da verdade do que Jesus quis plantar ali e mostrar para aquela mulher, para todos, até hoje, por dias de hoje, para conhecermos que não existe lugar de oração, que o Pai é quem procura, não é eu que tenho que ir na igreja procurar, você que tem que procurar Deus, não. Se você entender, está em espírito, o Pai te procura. E se você disser, Paulo, mas eu tenho que me salvar, eu tenho que procurar Deus, então que procure, faça o que você quiser. Mas uma coisa eu tenho certeza, você pode procurar, mas pode não achar, porque não é vós que escolheste a mim, mas é eu que escolhi a vós. Não é Deus, não é você que escolhe a Deus para servir, não. É Deus que te escolheu. Mas o sistema religioso pega texto da Antiga Aliança, do Velho Testamento, que Jesus era da Velha Aliança, para dizer, não, mas está escrito, né? Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, dentro do teu coração. É o lugar mais próximo de você invocar Deus, é o lugar mais próximo de achar Deus, é dentro do teu coração. Então, pega esse texto do Velho Testamento, esquece de mensagem, de pregação, e aplica a ele, que o meu reino está dentro de vós, e clama na tua alma, e Jesus fala dentro do teu coração e diz, eu estou aqui com você, eu morri por você, eu estou aqui no teu coração há 2000 anos. Eu estou aqui no teu ser há 2000 anos que eu estou aqui no teu ser, querendo te salvar, só esperando você dizer eu quero. É isso aí, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Vamos continuar ouvindo? Mas as coisas que aconteceram na vida dela. E quando ela vai envolver isso, tu és profeta. Então, já que tu és profeta, me responde uma coisa. Meus pais adoram aqui em Samaria, mas viu aí? falam que tem que adorar lá em Jerusalém. Olha o que ele está dizendo. Onde que temos que adorar então? Quer dizer, ela tinha o desejo de adorar a Deus. Ela tinha desejo de fazer direitinho. Ela queria fazer certo. Onde que eu devo adorar então? Jesus responde, nem lá e nem aqui. Grave bem esse ponto desse texto. E a irmã está afirmando isso. Será que a irmã vai libertar o povo de não precisar mais adorar a Deus aí? Já que a adoração agora é em espírito? Que ele não precisa andar 10 km, 5 km, 20 km, 40 km para buscar a Deus, para adorar a Deus. Ele pode agora adorar a Deus em casa, junto com os parentes, amigos ali ao redor da tua casa, tão pertinho, 2, 3, não precisa 10, 20, 30, sem estar 100 pessoas sentadas em um banco para dar dízimo, para dar oferta, para fazer o que a igreja quer que você faça. Para te teleguiar, vamos colocar de pé, vamos nos colocar sentado, vamos abrir os olhos, vamos fechar os olhos. Você está entendendo? Então, a irmã fala isso. Agora, vamos ver se ela confirma isso dentro agora da mensagem. Isso que ela falou é escritura. Agora, vamos ver agora se na mensagem ela confirma isso, ok? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então, não é a placa, não é a igreja, não é o local, não é o bairro. A irmã agora está continuando confirmando. Não é a placa, não é a igreja, não é local, não é o bairro. Maravilha. Entendeu o que eu tinha dito antes? E para que a placa? Como eu posso desdenhar uma placa de igreja e eu continuo com ela? Se não é placa. Se eu não preciso de placa. Se eu não preciso de um local. E por que eu não abro mão do local e vou pregar boas novas, ser missionário? Principalmente pregar para libertar as pessoas do sistema religioso. Não precisaram, diz esse povo aí que agora eles agora tomaram da água da vida, agora eles vão ser fonte que jorra para a vida eterna. Eles agora vão sair agora pelo mundo, pelos bairros, pelas ruas, dizendo que Jesus é Deus, que Jesus é a palavra de Deus, que Jesus liberta, que Jesus salva. É isso aí, que Jesus venha buscar o seu povo. É isso aí, mas vocês vão perceber se a irmã vai continuar afirmando até o fim isso. Vamos pegar no pulo do gato. Porque assim, a gente vai tentando pegar de um lado e de outro. Que vai, nessa escapulidazinha para um canto a gente bloqueia lá, porque eu já vim disso, eu sei esse caminho, eu conheço eu já trilhei por esse caminho de perdição. Vamos continuar vendo. Aqui nós estamos numa construção, mas a igreja é você. A igreja é você lá na sua casa. Agora já começa a justificar a construção, templo, igreja, que no começo chamou de casa de Deus, chamou a casa de Deus, ok? Percebe-se. Se reúne à mesa com os teus filhos, com o teu marido. A igreja é você lá no teu trabalho, quando você está dando um testemunho de vida. O mundo vê você e você é a igreja de Cristo na terra. Então onde você vai adorar? Aqui? Viu? Entenderam? A meia volta que deu? Disse uma coisa, usou das escrituras. Na meia volta que deu, chamou você no anzol. Onde que nós temos a adorar? Aqui. Entendeu agora? No templo.
Ah, aqui é porque você tem que adorar no corpo. Agora esse corpo vale 3 pessoas? Esse corpo vale eu crer que o ladrão da cruz é meu irmão na fé em Cristo Jesus? Esse corpo vale para 2 pessoas dentro de um presídio? Esse corpo vale para 3 pessoas? Eu não quero mais a igreja aí, instituição religiosa. Agora eu, meu pai e minha mãe, todos 3 crendo que ali Deus está presente no meio dos 3. Vale? E se vale, liberta o povo. Agora, trazer para aqui é o lugar de adoração, aqui é o lugar do corpo, que corpo? Então pega todo esse corpo e joga dentro da Universal para ficar um corpo mais unido, ou não? Junta 3, 4 igrejas, Batista, Deus e Amor e Maranata, se une com a Universal, pelo menos ficar ao menos um corpo em comunhão. Não um corpo dilacerado. Deu para entender? Aonde um não se dá com o outro. A irmã acabou de desdenhar agora as outras partes do corpo, que também diz que é corpo. Mas o problema é que lá diz que eles são corpo e os de cá não é corpo. Cá são endemoniados. Que é assim que a Universal encara as outras, é assim que a Deus Amor encara o resto. E é assim que o resto encara a Deus Amor, e é assim que o resto encara a Universal. E se colocar Universal e Mundial, é briga de diabo com Satanás. Um diz que lá é o diabo, outro diz que cá é Satanás. Na Universal é o diabo e Satanás reina na Mundial. É um clima. Então, se é o local, estão errado. Tem que estar junto. Fecha as portas e vai para o templo, que é um templo de Salomão lá, um templo bonito, todo mundo ali, que ali cabe todo mundo. Quer dizer, vai caber 1%. E o restante fica no Brás ali, fecha o trânsito. O Largo da Concórdia. Faz um clima de corpo mesmo, gente. Entenderam que não cabe isso? Então, irmã, corpo é todo aquele que crê, é membro do corpo de Cristo. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo pela fé no Senhor Jesus. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo como o ladrão se ligou ao corpo de Cristo, como eu se ligo ao corpo de Cristo, e como as gerações futuras, se estiver crendo em Jesus, estará ligado ao corpo de Cristo. Ou será que o corpo de Cristo é só que está nesse local? Deu para entender como o povo entra na onda da mensagem que substitui Jesus com a palavra de Deus, que quer esclarecer no coração do homem essas coisas todas, essas invenções todas, mas não, as pessoas ouvem isso de Deus está falando comigo. Porque no meio de 20 pessoas, 40% diz Deus falou comigo, claro. Amanhã Deus não fala com você, já fala com o outro, porque as conjecturações é para atingir, alcançar o clima que todo ser humano vive, desde quando ele acorda. O único perigo de morrer, eu só corro um perigo de morrer. Sabe qual é? É de estar vivo. Então, se eu chegar dentro de uma igreja, alguém chegar para dizer para mim, olha, Deus falou que você vai morrer, eu digo, Deus falou comigo. Porque eu vou ter que morrer mesmo um dia. Ó, Deus falou que você vai viver 20 anos. Caramba! No meio de 100 pessoas, se não tiver um que vai viver 20 anos, e vai dizer, Deus falou comigo há 20 anos atrás. Morreu 99, não foi? É assim que funciona. Ou talvez morreu quem achava que ia viver. e viveu a quem achava que ia morrer. É mais ou menos assim. Rapaz, o sistema religioso é terrível, né? Aí dá uma profecia para alguém que está com câncer, um câncer mortal, e aquelas orações de despedida, sabe? Sabe aquelas orações de despedidas? Tem as orações de promessas que não se cumprem e tem a oração de despedida. Aí a pessoa vive 40 anos mais, 30 anos. Aí o camarada fala assim, caramba, meu, estranho. Na minha visão e revelação que Deus me deu, aquela pessoa não passaria de 30 dias, já faz 30 anos. Eu morri e ele viveu. É mais ou menos assim. Rapaz, isso é uma confusão, tá louco, meu. E temos que adorar a Deus em comunhão, na congregação, porque agrada ao Senhor. Quem está aí desigrejado, já busque consertar isso. Viu? Trouxe agora para a sardinha religiosa? Para a rede religiosa? Você que está aí desengrejado, é aquele que você que não quer igreja, você que saiu da Deus e Amor, porque é assim, tem um grupo de gente que estão fora da igreja. Uma grande parte desses já são libertos, entendeu? Para quem iremos nós? Para Cristo. Mas tem um grupo que são como baratas tontas, sabe? Sai da Batista, vai para Maranata, porque lá é a obra Filho Único de Deus. Aí se tá com raiva da Maranata, vai lá para Lovai, porque acha que a Lovai agora é o bisneto, é o neto de Deus.
Aí sai da louvor e vai lá para Deus é amor, porque diz que agora Deus é amor, lá Deus é amor, na outra igreja Deus é o diabo, Deus é o mal. Entendeu? Então esses que ficam barata tonta atrás de para onde iremos nós, e não para quem, é isso que alcança esse. Então se tiver dois aí, que eles apelidaram de desviado, quando não estão dentro de uma igreja, é chamado de desviado. Desviado é o diabo. Ou então quem desvia da verdade é esses evangelhos, essas pregações, que desvia as pessoas da verdade, do verdadeiro evangelho, dos princípios do Senhor Jesus. Isso para mim que é o desviado. Mas esses tontos ficam aí ouvindo, é mesmo, e agora tá na hora de voltar. Eu sou um desengrejado. Você é um bobo, um trouxa, um babaca, que não se liberta desse fardo religioso, maldito religioso. Você precisa de libertação e entender o para quem. Quem entende o para quem não precisa se preocupar com o para onde. Então quando a irmã diz assim, você que está aí desengrejado, agora puxando a rede, puxando o anzol, sabe? Deu aquele anzol toda, aquela volta toda, jogou a linha longe e agora arrasta o camarada pela boca, pelo ouvido, né? Nesses casos assim, anzol pega pelo ouvido. Não pela boca, peixe é pela boca, mas esse peixe religioso pega pelo ouvido. Aí vem cá e puxa ele, rasga o lugar do brinco, né? Se for mulher, do brinco, né? E se for do homem, é o sei lá o quê. Então, muito bem. Aí traz pra dentro agora da caixinha de fósforo, dentro desse ambiente religioso. Agora, você desengrejado agora, vem pra mim. Tá na hora agora de vir agora pra igreja. Porque você não se sente igreja, você não se sente morada do Espírito, você não tem fé em Jesus, então aquele é o lugar certo para você. Porque se você tiver fé no Senhor Jesus, será salvo. Se você tiver certeza que o Espírito Santo habita em você, você não precisa de estar aí. Você precisa agora de se preocupar agora para quem? Viver para Cristo. Deu para entender? Deus, porque a vontade de Deus que você fique no corpo de Cristo, carregando as cargas uns dos outros, trabalhando como membro deste corpo, isso agrada ao Senhor. Ó, membro deste corpo. Qual? Universal, Deus Amor, Batista, de fato, ela está falando deste corpo, a igreja dela, o ambiente dela, o clima dela, as doutrinas da irmã, da igreja que a irmã vive, deste corpo. Pergunta se a irmã mandaria essas pessoas que estão aí para a Universal. Olha, eu estou pregando para vocês aqui, mas eu quero que vocês frequentem a Universal. Ao Deus Amor, pode? Não. A irmã batizaria essas pessoas todas que estão aí agora para ir para Maranata? Não. Maranata batizaria alguém que alguém dissesse, olha, me batize, mas eu não quero servir a Cristo, eu quero ir para... Quem iremos nós? Não para onde? Eu não quero servir. Eu quero só ser batizado. Vocês batizam? Não. Por aí vocês tiram que esses evangelhos, esses modelos de evangelhos, não pertencem ao Criador, ao Salvador. Pertencem às filhas da Grande Babilônia, que carregam o DNA da Grande Babilônia, que tomou do mesmo cálice religioso, dos mecanismos religiosos da grande mãe Babilônia, que gerou as filhas. Ou eu estou falando grego? Apesar de que eu gosto de músicas gregas, não entendo nada, mas é uma maravilha. Muito bom. Então vamos lá. Busque isso de Deus na tua vida. Mas você, igreja, quando você sai daquela porta, aqui, quando você vier no culto, você é 6 dias. É você, e domingo você é crente, você está na igreja. Muitos cristãos são assim. Vivem 6 dias como um mundano. Um mundano. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é cristão. Precisa saber que é crente, precisa saber que é cristão. O que Jesus nos ensinou é o amor. A prática de vida em Cristo é o amor ao próximo. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é ir para a igreja, não é ser um religioso, não é ser um praticante religioso, mas é o amor ao próximo, irmã. Então conjecturar sobre o pecado dos outros, deduzir quem anda por aí pecando, isso é para como que diz, induzir aos que estão aí a permanecer aí. Mas a vida do seguidor de Jesus, o mandamento dele, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A obra do meu Pai é esta, é que creia naquele que ele enviou. Não é que creia nessa igreja, ir para essa igreja, está sendo crente, está indo no culto domingo, sábado de manhã, todo dia, seja lá que raio for. Não, a vida cristã de Jesus é um mandamento vos dou, que ameis
uns aos outros. A obra do Senhor Jesus é esta, segundo a palavra dele, a obra do meu Pai é esta, que creiam naquele que ele enviou. O resto é religião, minha irmã. Tudo que a irmã está fazendo aí eu até entendo. Isso é que a irmã aprendeu dos líderes espirituais de outras igrejas. Que a origem disso é o catolicismo e o mitraísmo. Não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus, não, irmã. A irmã só está repetindo aquilo que aprendeu a vida inteira e pensa que isso é verdade e invoca isso como verdade. Mas não é verdade, minha irmã. Isso é uma fantasia religiosa, minha irmã. Hoje está tão moderno, né? Está tão fácil ser gospel, ser evangélico. Né? Tá todo mundo é evangélico hoje, né? Mas tem um monte de evangélico não nominal. Evangélico não nominal, não praticante. A gente falava muito isso. A irmã acabou de falar neste instante de ritos e obrigações e dogmas. Agora está falando de evangélico praticante? Quem é que não sabe as práticas de evangelho, minha irmã? Quem é que não sabe que evangélico tem práticas de evangélico, católico tem prática de católico, mas a irmã está tentando trazer as pessoas para ter práticas evangélicas? A irmã condenou as outras igrejas porque tem dogmas e ritos. E agora está trazendo os que estão aí, os ouvintes, para prática evangélica. Não é mais uma religião. Essas práticas evangélicas foram praticadas pelo Senhor Jesus, minha irmã? Não. O Senhor Jesus mandou? Não. Os apóstolos praticaram essas práticas evangélicas? Não. Eles eram evangélicos? Não. Eles frequentaram a igreja evangélica? Não. Eles criaram, fundaram, inauguraram alguma igreja evangélica? Não. Eles construíram algum templo evangélico? Não. O que é que a irmã está falando, então? Está levando o povo ao engano, minha irmã. Católico, mas sou católico, não sou praticante. Tem muito evangélico não praticante. Eu vou mais. Pronto, evangelho praticante. E o católico praticante vai para o céu? E os TJ praticantes vai para o céu? E os adventistas praticantes vai para o céu? As práticas da Universal, agora, por exemplo, andando com arca, tal, aquela coisa toda lá, mas é uma igreja evangélica, vai para o céu. Quer dizer, as igrejas, elas caminham até um certo ponto, tal, e daqui a pouco vai inventando modas e práticas e quer que as pessoas submetam a isso como forma de caminho na presença de Deus. É isso que a irmã está querendo dizer? As práticas que a irmã está se referindo são as mesmas, que todo mundo já sabe quais são as práticas? Ou a irmã tem uma prática especial? Qual é a prática? É a prática do não construir templo como casa de Deus, não receber dízimo enganosamente, porque nós vivemos na graça maravilhosa, e não foi prática da graça pós-morte na cruz, pós o testador ter morrido, não se fala em dízimos. Então, o que é que a irmã, que tipo de práticas é? Vamos nos ajoelhar? Vamos nos colocar de pé? Vamos abrir os olhos? Vamos fechar os olhos? Vamos cantar um louvor? Vamos descantar esse louvor? Essa coisa, essa manipulação, sabe? O homem fazendo o papel de sacerdote, dirigindo um povo no lugar de um mediador. Já que Jesus tirou todo o sacerdote, Jesus errou, né? Deus errou em ter tirado os sacerdotes levitas e colocou agora sacerdotes brasileiros, não é isso? No lugar dos sacerdotes levitas, porque Jesus perdeu o lugar para vocês, para os líderes religiosos, para os pregadores religiosos, que fazem papel de pastor, pregador, sacerdote, filósofo, psicólogo, psiquiatra. Rapaz, são multifuncionais, uma coisa incrível. Tudo isso, minha irmã, tudo isso é enganação. A irmã foi enganada por um sistema religioso, que eu também um dia fui. A irmã foi enganada, a irmã só está repetindo. Eu tentei, quando eu saí do sistema religioso, minha irmã, eu tentei também fazer isso, até Jesus me libertar, eu dar lugar à verdade. Senão eu estava até hoje mentindo, achando que estava falando a verdade, irmã. Ô, minha irmã, não faz mais isso não. Esses vídeos que eu estou gravando aqui, eu espero que a irmã ouça, e a irmã, com essa coragem que a irmã tem, com essa ousadia que a irmã tem, a irmã possa, diretamente do Salvador, e Deus agora, diretamente do seu Filho Jesus como único mediador, a irmã sair fora disso, e libertar as pessoas, e sair daí anunciando boas novas, e as boas novas que a irmã vai anunciar, isso vai libertar milhares de pessoas, pessoas que a irmã vai ver no céu, e talvez nunca vai ver, sentada em um banco de uma igreja evangélica, católica, espírita da Umbanda, seja lá que diabo for. Então, a irmã se livra disso, irmã. Isso é nascer de novo, minha irmã. Muitos evangélicos ateus sabem que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Como se ele não existisse. Evangélicos ateus. Mas os evangélicos ateus é de se expressar. Imagine um Deus que desfaz do seu Filho Jesus, que
O seu filho, Jesus, fez o sacrifício perfeito. Aí vem as igrejas evangélicas dizendo que você tem que servir dentro da igreja porque está realizando a obra de Deus. E para você tem que ter uma vida espiritual evangélica para ser salva. E isso é, minha irmã, substituir o verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus. E sabe o que significa isso, minha irmã? É as práticas, por isso que essas pessoas tratam esse Deus que não é Deus. Porque o Deus verdadeiro não tem essas práticas, mas esse Deus religioso que vocês tentam incutir na cabeça das pessoas, tem essas práticas. Que não vive sem pedir dinheiro dos outros, não vive sem dinheiro dos outros, não vive sem templo, não vive sem um sacrifício humano, sacrifício de limpar a igreja, varrer a igreja, abrir a igreja, pintar a igreja, levantar a parede de igreja. É esse Deus vulnerável, camaleônico. Então a irmã está falando até uma coisa certa. Muitos evangélicos ateus. E doidos são eles de acreditar nesse Deus que depende do homem para viver. Eu prefiro o Deus de Paulo. Que Paulo diz, olha, é um Deus que não precisa, não carece ser servido por homem nenhum. Agora o povo diz para esse povo que se chama que é os evangélicos ateus, que é o Deus verdadeiro, fala a verdade para eles, que aí eles vão crer, mas não. Se eles continuar crendo nesse Deus religioso, que tem que ter espaço de culto, lugar de bajulação, bajular Jesus, elogiar Jesus, que Jesus disse assim, eu não aceito testemunho de homens. Então, é tudo contrário que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus manda amar o próximo, vocês ensinam as pessoas a amar a denominação. O Senhor Jesus manda dar as coisas, tive fome e me deste que comer, dá ao próximo que necessita. Tem que dar à igreja, porque a igreja é a obra de Deus. Então vocês levam o povo à perdição e quer que o povo fique como? Não tem sentido, né? E aquela mulher continuou a conversa e falou com ele, olha, eu sei que virá um dia o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o Salvador. O Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Jesus também entrou nesse assunto. E muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Eu sou ungido. Esses ungidos aí são ungidos também? São Cristos também? Ou eles são ungidos da igreja? A igreja unge eles. A instituição unge eles. São pastores das instituições. Deu para entender, irmão, a diferença? Esses homens que são ungidos, são também Cristo, deu a vida por alguém. Jesus nem precisava ter morrido com tanto pastor ungido, que é ungido, né? Ungido é Cristo. Por que Jesus veio morrer se esses pastores aí são Cristo também? Deu para entender? Como o povo não desperta com essas indagações, gente. Como o povo não se liberta disso, viu? E ele vai nos anunciar todas as coisas. Olha que lindo que estava no coração dessa mulher. Lá dentro, ela estava aguardando o Messias. Estava aguardando o Salvador do mundo. E ela estava com ele. E ele vai responder para ela, eu sou. Eu sou. Quando é falado eu sou, isso quando Jesus falava eu sou, os fariseus, os escribas, os sacerdotes quase subiam na parede de tanto ódio, porque o eu sou só Javé, só Yahvé, lá no Velho Testamento, eu sou, o grande eu sou. Quando Moisés pergunta, quem eu vou dizer que tu és? Eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tá aí, o que a irmã está dizendo é verdade isso. O eu sou, o eterno, o salvador, é o eu sou. Que maravilha! Mas depois vem, entra agora, deixa de palavra de Jesus, palavra de Jesus, e agora entra em mensagem. Isso tudo agora aí faz aquele efeito aí, preparando o campo do coração do homem, preparando para depois aplicar a mensagem. Aí depois aplica a mensagem, não aplica a Jesus com a palavra de Deus, entendeu? Porque poderia dizer, olha, Deus vai falar contigo, você não se preocupe em ouvir minhas mensagens, não, porque Deus, se Deus te escolheu e te escolher, Ele falará contigo por intermédio do Senhor Jesus. Deu para entender? Então, tudo isso aqui é abrindo para as pessoas pensarem e refletirem, e aonde quer que estão, possa dizer,
Senhor, mostra-nos o teu reino. Quem sabe vai ouvir o Senhor Jesus diretamente dizendo, o meu reino está dentro de vós. Eu que falo contigo. Mas daqui a pouco não, é mensagem, a mensagem na conjecturação e deduções, aí as pessoas nunca vão realmente ouvir a voz do Todo-Poderoso dizendo eu sou aquele que falo contigo. Não vão ouvir, porque as mensagens suplantam, substituem Jesus com a palavra de Deus no coração das pessoas. E elas passam por essa vida sem ouvir a voz de Deus, exceto algumas vezes quando o Eterno falam com elas e elas vão direto em sacerdotes religiosos e ofusca e apaga a voz do Senhor Jesus, como ali o Samuel, né, e Eli, né, Deus fala com Eli, ele vai com Samuel vai lá, ainda lá, abrir a conversação de Deus com o sacerdote Eli. É um erro isso. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, assim diz o Senhor. E então pronto, acabou. E Jesus responde, eu sou, porque ele era Deus. Ele era Deus na terra, sujando os pés, cansado, com fome naquele poço. Mas foi ali porque era necessário conversar com aquela mulher. E quando ela ouve isso, ela larga tudo que ela está fazendo. Se a irmã ouvir esses meus questionamentos e tiver humildade, podemos fazer ao vivo uma conferência, uma videoconferência, e a imagem passar para todos que estão aí presentes. Se a irmã tiver humildade, a irmã vai dizer, poxa, eu nunca pensei nisso, eu nunca entendi assim, nunca me ensinaram assim. E se a irmã tiver como me questionar também, me refutar o que eu digo, refute ao vivo e a cores. Que aprende a irmã e esses ouvintes que estão aí não se perdem no mundo religioso. Mas geralmente é um milagre a pessoa ter uma humildade. É um milagre. E reconhecer e dizer, não, eu vou mudar o meu discurso, eu vou mudar agora os meus questionamentos, eu vou mudar agora minhas explanações. É muito raro. Se a irmã tiver essa humildade, eu diria, eis aí uma verdadeira seguidora do Senhor Jesus. Mas às vezes não faz isso, o medo de perder seguidores, o medo de fechar a igreja, o medo de não chamar a atenção das pessoas, entendeu? Então eu quero dizer, se quiserem me ouvir, ouça, se quiserem não ouvir, não ouça. O que eu digo é para quem quer ouvir, e se não quiser ouvir, para mim não faz a diferença. Não quer, acabou. E se quiser ouvir, vai, reflita em casa, invoca a Deus que já está no seu coração, desde a morte do Senhor Jesus, só falta você crer, e você pode mandar para mim de lá para cá, Paulo, uma banana para você que eu não quero mais te ouvir, não. E eu digo, poxa, esse camarada é liberto, esse camarada agora tornou-se fonte de águas vivas. É isso aí, minha irmã. A gente tem que deixar as pessoas criticar a gente, arrebentar com a gente, não tem problema não. Agora, o que importa é que as pessoas se libertem. Se livre da gente. Ela deixa um cântaro para trás e corre para a cidade de Samaria. O povo detestava aquela mulher, mas ela tinha algo dentro que precisava. Aí, o povo detestava aquela mulher. As escrituras não diz isso. As escrituras não diz isso. Isso é conjecturação, dedução. Por que essa frase de efeito? Porque essa frase de efeito porque as pessoas que estão aí, muitas dessas pessoas que estão ouvindo a irmã aí são odiadas, pessoas falam mal delas, e aí elas vão costurando, dizendo, a minha vizinha fala mal de mim, meu pai fala mal de mim, eu estou igual essa mulher samaritana, e daí você pensa que isso é palavra de Deus. Não, isso são deduções, conjecturações, que no mundo real é isso que acontece todos os dias, sempre foi assim, e sempre será assim, e só vai mudar quando nós estivermos no céu, ou céu, quem estiver no inferno, não sei, só vai mudar sim, mas enquanto estivermos nessa terra, é assim, toda conjecturação que fizer, vai encaixar em alguém, e isso é palavra de efeito, isso não é palavra de Deus, gente, acordem, gente. Foi a primeira missionária daquela cidade, gente, a primeira missionária foi uma mulher rejeitada por toda uma cidade, ela pregou o evangelho, ela levou a luz para as trevas. E quando ela começou a falar... É isso mesmo, ela fez mesmo, né? Para que as pessoas ouvissem direto de Jesus, convertessem direto a Jesus. Agora eu pergunto, qual o nome da igreja que a irmã abriu ali em Samaria? Sim, a mulher samaritana, né? Qual o nome da igreja? Ela se tornou pastora daqueles outros? Ela se tornou líder espiritual daqueles outros? É isso.
É isso que a irmã quer dizer? Ela se tornou agora evangelista, não é isso? A missionária. Mas é isso que a irmã vai dizer? Claro que a irmã não vai dizer isso. Mas se tentar dar uma voltinha, quem sabe vai dizer que ela se tornou uma Edir Macedo ali em Sicar, não é isso? Ela se tornou um Davi Miranda, um Gedeuti ali naquela região. Não é isso? Mas não se fala, a escritura não diz. Ela não abriu igreja, não abriu denominação, não se tornou líder espiritual religiosa, não se tornou pastora evangélica. Tudo isso é criação da grande Babilônia, para tirar as pessoas de ouvir a voz de Deus direta de Jesus, para ouvir agora através de mensagem, começando pelos padres e terminando hoje nos pastores. É isso aí, povo. Acorda, povo de Deus. Ela não fez curso de teologia, ela não fez ministérios nenhum para poder pregar o evangelho simples e puro que ela foi pregar. Eu encontrei aquele que disse tudo sobre a minha vida, e ele eu... Viu que ela falou certo aí? Ela não fez teologia, ela não fez curso, ela não fez nada. Realmente não. Mas será que a irmã vai dizer? Vamos ouvir um pouquinho para ver se ela vai dizer que a irmã não abriu denominação, aquela mulher Samaria, não foi líder espiritual de ninguém, não foi pastora de ninguém, não abriu denominação, não teve uma igreja, ela não abriu uma placa de igreja. Vamos ver. Se a irmã disser isso, tudo bem. Eu retiro algumas coisas que eu disse. Agora vamos ver se ela diz de verdade. Vamos ver. Ele é o Cristo, o ungido de Deus. O evangelho é isso. É este evangelho que você tem que anunciar. E na mesma hora, aqueles homens, mulheres, aquela cidade toda correu para o poço para ver com os próprios olhos. E quando eles viram Jesus, aí é o seguinte, eles foram no poço com a notícia que aquela mulher deu. Ali no poço formou uma igreja. Aí Jesus ficou no poço por quantas décadas? Quantos anos? Ou será que Jesus se retirou dali imediatamente? E quando Jesus retirou dali imediatamente, há algum texto que diz que aquele lugar, o poço ali agora, virou um local de igreja? Porque se fosse hoje, seria ideal, não seria? Não, nada disso. Mas a irmã não disse isso. A irmã não disse isso. Não explicou isso para o rebanho. Que a mulher samaritana não formou igreja, não levantou igreja, não abriu denominação, nem placa de igreja, não se tornou líder religiosa, não se tornou papa, pastor, pai de santo, nem pastor, nem padre, nem papa, nada. Mas ela não vai dizer isso. Ela só vai citar aquilo que é o costume evangélico citar e passar por cima daquilo que é para dizer, que era para dizer, mas se disser ele liberta o povo, mas não vai dizer. eles começaram a crer, não mais porque a mulher evangelizou, mas porque eles viram, e eles ouviram, e eles creram, e pediram para que Jesus ficasse por mais 2 dias. E 2 dias aquela cidade foi toda convertida. O que aconteceu com essa mulher? É o que deveria ter acontecido. 2 dias Jesus ficou na cidade. Eu pergunto, não era ideal para Jesus ali abrir uma denominação e colocar o seu nome e registrar e dizer agora é a minha denominação? Ou então alguém fazer como fizeram lá, tentaram com Paulo, né? Um dizia ser de Paulo, outro dizia ser de Apolo. Rachou ali os que creram em Jesus, ali rachou em denominação, ou ali se uniu em torno daquele que eles deveriam crer. Deu para entender a diferença? Mas a irmã não vai dizer isso. Porque se disser isso, liberta as pessoas. Cria nas pessoas, poxa, o que está acontecendo? Liberta as pessoas. Com cada um de nós, quando encontrou Cristo, que veio ao seu encontro quando era necessário. Este encontro verdadeiro na vida dessa mulher mudou a vida dela, transformou a vida dela, fez arder uma chama lá dentro, que incendiou não só ela, mas incendiou todos que ouviram da boca dela o que tinha acontecido com ela. É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus, igreja. Grava isso no teu coração. É impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Se você veio para a igreja, mas não encontrou Jesus, não teve um encontro verdadeiro com Ele, Ele está te espera. É você que não se entregou. É você que não rompeu com o pecado. Você continua a mesma pessoa que você não rompeu com o pecado na sua vida. Você continua o mesmo, porque o fruto do Espírito Santo
A irmã poderia aproveitar e dizer, quem continuou com o pecado? Isso é conjecturação. É julgar aquilo que você está dizendo, que aquele que não aceitar o evangélico está no pecado, aquele que não aceitar, vamos lá, até mesmo o Senhor Jesus está no pecado. Você sabia disso que não, irmã? Você sabia que tem muita gente aí que não acredita no Senhor eterno Jesus, que eu creio, não acredita no Filho do eterno Salvador, não acredita, mas não tem uma vida tirada no pecado, irmã? Sabia disso, irmã? Sabia disso que tem gente aí, muito aí, gente que é ateu até onde não pode mais, mas tem uma vida de decência e de equilíbrio. Não vai ganhar salvação por isso. Mas não dá para dizer que aqueles que não querem Jesus estão no pecado. Isso é uma loucura religiosa, isso é pregação católica evangélica, minha irmã. Agora, e o pior que o sistema evangélico é não ser evangélico e estar no pecado. Que aí que é o pior. Não estar na igreja evangélica é estar no pecado. Nem Jesus fala, é não estar na igreja. É não estar sendo crente evangélico. Quando a doutrina evangélica, para eles é estar no pecado, no mundo é desviado, é desengrejado, como a irmã disse no instante. É uma loucura, rapaz. É uma loucura. Eu não sei como é que Deus vai desentornar esse caldo sujo, imundo, que o sistema religioso põe na cabeça do ser humano. Colocou na minha, eu reproduzi isso há muito tempo. Põe na cabeça da irmã, ela está reproduzindo. Está na hora, irmã, de se libertar disso. Vamos pregar a verdade, vamos partir para pregar a verdade. Vamos desarticular essa hoste de Satanás, que são as religiões, que levam o povo à corrupção e à perdição e a não amar o próximo, a não enxergar o próximo. Enxerga a igreja, mas não enxerga o próximo. Enxerga a doutrina da igreja, mas não enxerga o ser humano. Enxerga a doutrina, os ritos, mas não enxerga a verdade do evangelho do Senhor Jesus. Dos pontos principais da doutrina de Cristo. É triste, mas é verdade. Daquela mulher é totalmente transformada. Aqui não conta daqui para frente, mas nós temos aquela mulher com a autoridade do Espírito Santo. Ela se tornou uma missionária e com certeza ela se entregou totalmente ao Senhor. Assim como foi Pedro. Aí, conjecturação. Minha irmã, essas palavras de efeito não é palavra do Espírito de Deus. Isso é invenções da cabeça da irmã, porque a irmã aprendeu assim. As Escrituras não dizem isso. Deixa a mulher samaritana em paz e prega o que Jesus quis mostrar para ali. Acabando com o lugar de adoração, dizendo para a mulher que agora ele é a água da vida, que quem bebe dele não precisa beber mais de religião nenhuma, de ficar ouvindo mensagem, coisa nenhuma. Agora ele vai levar agora o Salvador, o próximo. Diz que ela foi na cidade, mas não diz que ela se tornou uma profissão dela, a religião dela. Não diz isso, a Escritura não diz isso. Esse tipo de palavra de efeito é para tornar as pessoas aí, tornar as pessoas em cima da conjecturação. Mas isso pode não ser verdade. E se a mulher, vamos conjecturar um pouquinho junto com a irmã aqui, e se a mulher se tornou um Judas mais tarde? E se tiver de 5 maridos, ela arrumou 10. E aí, como é que fica? A Bíblia não está aqui para se defender? Para dizer, não, Paulo, ela não teve 5 não, ela dispensou até o que tinha, o marido que tinha, ficou só com 5 mesmo, tal. É isso aí, então não vamos conjecturar, minha irmã. Dá o recado que o Senhor Jesus foi dar ali, acabando com agora lugar de adoração nem em Jerusalém nem em Samaria, que agora o culto não é mais esse culto físico como os filhos de Israel faziam no deserto, prestava culto e louvores a Satanás e dizia que era para Deus, e o profeta Amós denuncia, e Deus diz através do profeta que não foi a mim que vocês cantavam e nem faziam aquelas festas que você fazia, nem os vossos sábados, nem as vossas luas novas, nada, eu não me agrado de vocês, eu não me agrado dos cultos de vocês. Não, irmã, acaba com isso. Jesus veio acabar com esse culto físico de engano e dá para as pessoas o privilégio de ter um culto em espírito. Sabe aquele culto em espírito que você pode cultuar ele na Coreia do Norte? Sabe aquela adoração em espírito que você pode adorar a Deus no Irã e não ser morto e viver 30 anos e evangelizar com muita sabedoria sem precisar chegar lá e dizer agora na Síria, agora no Iraque, vamos lá na Coreia do Norte, no Irã, dizendo, olha, eu agora sou evangélico batista, pum, a bala matou, perdida ou bala acertada. Olha, agora eu tô aqui na Coreia do Norte, agora eu sou crente de Jesus, evangélico, eu sou da igreja Maranata, aí, pum, no outro dia a bala vem e mata, vai ser enforcada. Acaba com isso. Jesus veio desse privilégio maravilhoso de termos um culto em espírito, sem propaganda nenhuma, simplesmente em viver em espírito. Deus é espírito e devemos prestar a ele uma adoração em espírito.
e em espírito, você não recebe nem bala perdida e nem bala acertada. Isso é Jesus, que maravilha você é. E nem por isso a gente deixa de falar do evangelho verdadeiro. A gente não deixa de falar de Jesus com a palavra de Deus. As pessoas perguntam, Paulo, e a tua igreja? Eu digo, não tem igreja. Não tem igreja. Se eu tivesse uma igreja, eu dizia, o nome dela será Porta do Inferno. Não Porta do Céu, Porta do Inferno. Agora, aí o que é que eu faço para ir para uma igreja? Você é igreja, viva Jesus na tua vida. Diga na tua casa, na tua mãe, nos teus vizinhos, que Jesus habita no teu coração, para quem sabe eles aprenderem a viver com Cristo no coração deles, sem precisar de uma igreja, porta do céu, do inferno, sei lá o que for. Para mim, porta do céu é Jesus. O resto é porta dos homens. Agora, para onde leva, é só ver os fatos e a realidade e as práticas deles, que a gente sabe onde vai dar esse caminho, né? E não é caminho de vida para mim. Não, já foi. Achava que era. E no fim eu vi que era caminho de morte. Ele com Cristo. Ele estava cansado no praia, uma noite de ter que pescar. Um pescador, um bom de barcos, um empresário, vivia da pesca. E era necessário Jesus ir naquele momento. E Pedro já tinha chegado de manhã, de uma noite inteira perdida, lavando as redes. Que triste, Senhor. Quantas vezes fazemos isso, lavamos as nossas redes, depois de uma noite inteira, de anos de um casamento, que está fracassando, de uma vida afetiva que não dá certo, de um relacionamento, de um emprego, de uma... Agora aqui já percebe aqui que agora já mudou agora da mulher samaritana, já passou agora para as redes lançadas ao mar, que pescou a noite toda, não pescou nada, e aí agora começa a vir as atribuições, começa a vir agora conjecturações das pessoas que sofrem problema com casamento, com financeiro, de toda a ordem desta vida, que Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, é isso? E temos que entender isso, que o maior risco de morrer é estar vivo, e aí agora as pessoas se entram nessa onda aí, em vez dessas pessoas a receber Jesus, sair daí feliz, dizer, dar um tchau aí tchau banda mel e sair, cair fora, né? E viver Cristo em suas vidas. Não, vem agora aquela lamúria de você foi casado, foi ferrado. E agora, se você fosse contar a minha vida aqui, né? Mulher morreu de câncer, eu fiquei de cadeira de roda um bom tempo, quase paralítico, vou ter andar. Se eu fosse lamuriar aqui em uma pregação, eu converteria a uma religião. Eu seria um prato cheio para criar uma nova religião. Com a experiência que eu tenho de sofrimento, de perda e sacrifício. Mas essas perdas e sacrifícios, para mim, não é nada diante da vida eterna que eu vou viver com Cristo. Então, para tentar convencer essas pessoas aí, agora tem que lamuriar, né? Pedro lançou a rede a noite toda, não pescou nada. Seu casamento foi a vida inteira, deu em nada. Caramba, deu em nada porque deu em nada. Ferrou porque ferrou. Não deu certo porque não deu certo. Não é isso? Morreu porque morreu. O carro bateu porque bateu. Só bateu o carro porque ele tem carro. Ou estava dentro de um carro. Se ele tivesse montado a cavalo, o carro não batia. Ele ia cair do cavalo. Você pode ter um desastre de avião. Para de andar de avião que você vai estar livre do avião. Cair de dentro do avião. Agora, se o avião cair na tua cabeça, você é muito azarado. Eu aposto com qualquer um que é impossível morrer de desastre de avião. Só se... deixando uma ressalva, que pode um avião cair na minha cabeça, como aqui é rota de Congonhas aqui, Guarulhos, e os aviões aqui, no dia que acertar o nosso prédio aqui, que é muito alto, aí eu vou dizer, Paulo morreu de avião. Mas olha, viu o que é? Falar mal de religião, falar mal de igreja, falar mal de pastor, olha aí. O avião matou ele. Matou 500 crentes que ia dentro, matou 500 padres que via dentro, matou 10 pastores que dentro do avião. Mas Deus, para me atingir, matou uma cambada. É um Deus volátil que aceita essas papagaiadas religiosas. Esse clima religioso não acaba nunca. As pessoas não são felizes, as pessoas não são libertas, as pessoas não têm vida em Jesus, as pessoas não se livram do medo, do pavor, do sofrimento, essas pendengas, e vai lá, aí meu casamento tá melhor agora, porque Jesus agora abençoou o casamento, daqui a 1 ano, 2 anos, a mulher dá um soco nele, ele dá um soco na mulher, aí um briga com o outro, vão pra culto, cada um com a Bíblia, com a cara fechada, um com a cara do outro. Quem não já viu isso dentro de igreja, gente? Quem não já viu esses perrengues dentro de igreja? Eu acho que dentro de igreja o único que não tinha era eu. Eu acho que eu penso
que eu fui o único dentro de uma igreja evangélica que não tinha perrengue com a esposa. Eu acho que eu era o único, a não ser um amigo meu lá de Mauá, que eu acredito no casamento dele e eu acho que também que ele sempre amou a esposa, ele vive uma vida maravilhosa com a esposa. Então, tirando eu e esse amigo que eu acho que ele é igual a mim, o resto era só perrengue dos casais, inclusive de pastor. E aí agora ele vai falar pro novo, agora que ele vindo pra aí vai ter um casamento bom, um casamento feliz, nada. A esposa vai dar um chute no saco dele, dentro da igreja, se deixar. Hã? É assim mesmo, gente. O povo tem que se libertar disso, o povo tem que sair disso. O povo tem que sair dessa lama religiosa, que parece coisa boa, mas não é coisa boa. Eu espero que a irmã saia disso, se liberte disso, irmã. A vida financeira, lavando as redes, não tem mais nada para ser feito. Viu? Aí, vida financeira. Criticou, há pouco instante, criticou as igrejas que pregam bênçãos materiais, que pregam como é que chama? O evangelho da prosperidade. Aí começa agora a prometer promessa, pescou a noite toda, tua vida financeira tá ruim, você não conseguiu nada, como Pedro não conseguiu nada, aí Jesus agora vai mudar a tua vida. Isso é pregando bênção da prosperidade, só que de uma outra maneira de pregar, uma forma mais assim, sabe, bem legalzinho, mansinho, cuidadinho, tal. Agora, se falar o tom de alto, se aumentar o tom de voz e balançar os braços, é teologia da prosperidade. Mas se falar agora calminho, falar pra dentro, tal, aí já não é bênção evangélica. Rapaz, o povo precisa abrir o coração para a voz de Jesus, que está dentro do coração deles há 2000 anos. Quando você já nasceu, Deus enviou Jesus desde a cruz do Calvário, na morte dele. É só você dizer, mestre, Jesus, Deus, onde está o teu reino? Para que você possa ouvir a voz de Jesus dizer, o meu reino está dentro de vós. Há 2000 anos que eu dei a minha vida para habitar no teu coração. E aí agora não começa a ladainha, aí eu posso acreditar nisso, quer ver? Olha só. Mas as pessoas abre os olhos. Neste momento você está lavando as suas vidas, mostrando que acabando a noite se perdeu, não tem mais jeito. Jesus está perto de você. Viu? Agora pegando prosperidade. Só muda o tom de voz e a maneira de falar. A eloquência é que muda. Aí, como é que criticou as outras igrejas para agora ganhar, arrastar para dentro da sua caixinha religiosa, do quadrado religioso agora, pregando também promessas materiais. E se eu dissesse, imagina eu chegar dentro de uma igreja dessa e dissesse, olha, vamos lá, meu querido, você quer aceitar Jesus, você quer crer no Jesus? Agora eu vou te mostrar. É um Jesus quebrado, liso, e foi lesado, só não é louco. Mas mesmo assim, para enfrentar aquela cambada de religiosos, tem que ter um pouquinho de coragem, ok? É o Senhor Jesus mesmo, é o eterno mesmo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aqueles que todos abandonaram, aquele que disse que no mundo tereis aflições, aquele que permitiu até que os seus discípulos morressem, assassinados, ultrapassados por espadas, por cruzes, por arenas e fogueiras. É esse Jesus. Se você quer, é lógico que você vai dizer, não, eu quero esse Deus agora aqui dessas promessas religiosas, que você vai arrastar a rede e vai melhorar o teu casamento, vai melhorar a tua vida conjugal, tuas amizades, tua vida financeira, porque agora a tua rede, agora com Jesus a tua rede, agora material volta cheia. O povo precisa de libertação para primeiro. Olha, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas enquanto o povo tiver preso a isso, eles vão estar presos a todo o resto de engano que existe na terra. Não tenha dúvida disso. Porque todo o resto de engano que existe na terra é fruto, é oriundo do mundo religioso. Diz um corrupto que não veio de uma religião. Diz um mundo da ganância, da finança, se não saiu do mundo religioso. Tudo que o mundo religioso gerou, essa desgraça que está aí em toda a humanidade. Porque se elas tivessem dado ouvido ao Senhor Jesus, amado, e vivesse unicamente para Cristo, com certeza o mundo seria melhor. Mas se decepcionaram, o mundo religioso gerou um povo incrédulo, cruel, um povo que não acredita em Deus verdadeiro, que segue um Deus religioso, que mata os outros em nome de Jesus, dizendo, Deus abençoe você que eu estou te mandando para o céu. Rouba e faz o Pai Nosso. Lesa as pessoas, toma o dinheiro da pessoa, paga mau salário aos pobres.
escraviza os pobres e depois vão para as igrejas para o culto, cultuar a Deus e adorar Jesus. Pagam péssimo aos seus empregados, sonegadores de impostos, e depois vão para as igrejas de noite adorar o nome do Senhor Jesus. É isso que a religião gera, gente dessa estipe. Cansa, não cansa? E ele faz um convite para Pedro: Pedro, desce seu barquinho. E Pedro deixou uma boa. Ele está tão cansado que nem raciocinou, né? Vamos, Jesus entrou para o barco dele para pregar para a multidão. Tinha uma multidão atrás de Jesus. E tocou o barco, Jesus tinha mais opções de falar para aquela multidão. Quando Jesus terminou de evangelizar aquele povo, ele falou para Pedro assim: Pedro, vamos para o alto mar e lança a sua rede lá para que você apanhe peixes. O pescador profissional ao Pedro sabe que isso é impossível. Peixe de noite só e águas rasas. O pescador sabe disso. Mas ele olhou para Jesus como se não tivesse nada a perder. Ele estava muito frustrado para fazer isso. Realmente ele não tinha mais nada para fazer. Assim, o que eu vou fazer agora? Aí ele falou: sobre a tua palavra passarei a minha mente. Jesus. É isso aí. Coisa maravilhosa. Você não pode entortar isso para o mundo material, para esse mundo material, porque se ficar rico hoje, pode morrer pobre amanhã. Se curar uma dor de cabeça hoje, amanhã pode morrer de dor de dente. Se ganhar um salário bom hoje, amanhã pode estar desempregado. Agora, quem sabe, será que Jesus ali, eu vou fazer uma pergunta, será que Jesus ali não estava dizendo: olha, se você sair para pescar com essa conversa de igreja, de estar na igreja, de ser crente, de ser evangélico, de ser católico, frequentar uma igreja, ter uma religião, ter uma doutrina diferenciada da outra, viver em uma facção religiosa, você vai pescar a noite toda e não vai pescar nada. Porque é assim que acontece no mundo religioso. É um culto que aceita Jesus. Eu aceito Jesus. Quando ele vai ver, o cara já é crente, já vem da Maranata. Aceita Jesus, o cara já é crente, já vem da Batista. E aí esse rodízio, essa coisa toda. Aí quem sabe Jesus quer ensinar para você e para mim, quem sabe para o mundo inteiro, dizer: olha, vamos fazer um comigo? Prega agora a minha vida. Agora você agora vai dizer ao mundo que eu tenho o poder, eu sou Deus, eu sou a palavra viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem sabe lá milhares de peixes vão ser trazidos para Jesus, e Jesus simplesmente vai dizer: agora essas pessoas vão ouvir diretamente a minha voz. A pesca maravilhosa. Será que Deus, Jesus, não quer ensinar a pescarmos com a verdade? A rede da verdade? Né? E quem sabe, traríamos hoje a rede cheia. Eu tenho o costume de dizer: se não existisse igrejas evangélicas, espíritas, católicas, todas elas na terra, se não existisse religião na terra, Deus teria se revelado para toda a humanidade, como se revelou para Abraão, como se revelou para Jacó, como se revelou para Gideão, para Moisés, para Saulo. Deus teria falado direto com o homem. E depois da morte de Jesus, todos que ouvissem a voz de Deus, seria através do seu filho Jesus, como Paulo ali a caminho de Damasco. Mas a religião foi lá e tomou o lugar de Deus, com as suas mensagens, suas pregações. Deixou agora Deus agora perdeu a voz para as igrejas evangélicas, para os padres e pastores e pais de santos e médiuns e pregadores e tudo mais. Infelizmente foi assim que aconteceu. Fala que se na força dele você pode, você não tem nada. Lança as suas redes. Se ele fala com você, que ele estará com você até a consumação dos séculos, você não tem nada a perder em crer e acreditar nisso. Se ele fala que vai cuidar de você, se ele fala que ele morreu para te dar vida eterna, vida abundante com ele, vida plena, você não tem nada a perder. Lança as suas redes na palavra dele e vai. Você não precisa ver. O problema nosso é isso,
Aí, a palavra é Jesus. Quer dizer, em meio à mensagem, solta sem querer isso. Mas daqui a pouco troca Jesus como a palavra de Deus, como diz em Apocalipse, né? Com as suas vestes salpicadas de sangue, cujo nome é palavra de Deus, Jesus. Jesus adverte ali aos fariseus: vós examinais as escrituras porque pensam que por isso terão vida eterna, mas são elas que testificam de mim. O Salmo diz: luz para os meus pés é a tua palavra, não é isso? Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele é a palavra de Deus. Mas essas mensagens cheias de deduções e conjecturações ofusca, substitui Jesus como palavra de Deus. As pessoas deixam de ouvir direto a voz de Deus para ouvir mensagens e sair pensando que Deus está falando com elas. É por isso que a vida delas não mudam. É por isso que elas se queixam muito que as coisas não acontecem de acordo, porque não acontece de acordo, só acontece no horário do culto. As coisas dentro dos cultos, dentro das missas, dentro dos ambientes, das reuniões de médios, só acontece naquele período, porque para a vida real, no outro dia, não serve para merda de nada. Nunca se viu o sistema religioso fazer nada, mudar nada. Só muda a vida dos líderes religiosos e quem desfruta financeiramente em cima dos lucros que qualquer religião dá. É só isso que acontece, povo. Jesus é a palavra. Aí, viu? Jesus é a palavra. Santifique-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Então, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, gente. Quantas coisas estão escritas na Bíblia que não foi Deus quem falou, mas o povo insiste, é Deus que está falando, não. E como diz Pedro, toda, né, toda a escritura proveitosa, né, e apta, não é isso? Ela serve para redarguir, corrigir, tal. Agora, vê como João Ferreira de Almeida escreveu, para dar uma conotação religiosa, para dar cunho às mensagens, para dar base às mensagens religiosas. Foge dos originais, que nos originais não está escrito assim, do jeito que João Ferreira de Almeida fez. João Ferreira de Almeida, o padre João Ferreira de Almeida só fez aquilo que dá base à igreja, que deu base à igreja católica a pregar mensagem no lugar de Jesus, palavra de Deus. Assim copiaram as igrejas evangélicas. Não tenha dúvida disso. Sem santificação, ninguém verá Deus. Somente pela palavra. Então, leia a palavra, mergulhe nessa palavra, coma dessa palavra. Você vê, né? Mergulhe nessa palavra, sem santificação ninguém verá Deus. Que maravilha, a santificação é algo pessoal do Espírito. Jesus disse assim: eu enviarei o Espírito Santo Consolador que vos ensinará. Ensinar e doutrinar, ensinar é o nosso grande professor. Muito bem, o Espírito Santo. E o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então, irmã, imagine um cego, não pode ler Bíblia. Uma pessoa em coma. Imagine uma pessoa que não sabe ler, que não pode ler a Bíblia. Essas pessoas podem se santificar através de Bíblia, a palavra de Deus? É claro que não, minha irmã. Mas através de Jesus em seus corações, ela diz assim: olha, eu não peco, porque se eu pecar, eu vou cometer o pecado de iniquidade contra o eterno Deus e pecado de impiedade contra o próximo. É falta de amor ao próximo e falta de temor a Deus. E isso Jesus, na vida do homem, como palavra de Deus, ele santifica o homem na verdade que é ele. Deu para entender? Mas não. Diz uma coisa e desmancha com a outra. Discursos. São discursos. E as pessoas, no fim, nunca se convertem à verdade, mas fica crente, fica evangélico. Tome essa palavra, corta a palavra, tome essa palavra, escreva nas tábuas do teu coração a palavra de Cristo. Sim, e se não souber ler? E para aqueles pós-Jesus que não tinha Bíblia? Que a Bíblia foi criada pela Igreja Católica. Só tinha o Velho Testamento. E no Velho Testamento, nem tudo que está no Velho Testamento foi Deus quem falou. Não foi Deus que mandou Davi matar e adulterar. Não foi Deus que mandou Davi matar os filisteus para casar com a filha de Saul. Não foi Deus que mandou Salomão adorar outros deuses a demônios, a erguer altares a demônios. Não foi Deus. Mas está escrito. É palavra de Deus? Não. Palavra de Deus é aquilo que Deus deu aos profetas.
aquilo que Deus deu aos homens que Deus o confiou, e foram homens verdadeiros, não a todos. Então tem palavras, por exemplo, Davi diz a Natã, pôs no coração a construir um templo. Natã disse, bom, é isso que está no teu coração, faça tudo que agrada teu coração. Eu pergunto, foi Deus que mandou Natã dizer isso? Não, porque naquela mesma madrugada Deus chegou para Natã e disse, olha Natã, diz a Davi que eu não moro e nunca mandei fazer casa para mim desde quando tirei do Egito, e eu não quero que fará casa para mim, porque eu farei casa para ti. Eu pergunto, agora sim a palavra de Deus, mas o povo está tão viciado em Bíblia, tão viciado em ver que toda a literatura bíblica é a palavra de Deus, que não consegue enxergar dentro da Bíblia Jesus como a palavra de Deus. Ler, mas continua cego e surdos. Então, desmistificar isso, e as pessoas pegar a Bíblia, ler com todo carinho, temor, e dizer assim, eu quero encontrar aqui dentro da Bíblia Jesus, a palavra viva de Deus, ela se converte para a vida eterna. Senão, vai virar crente. Vai comer Bíblia, ler, beijar, mastigar a página de Bíblia com os malucos. Fazem aí, rasga a Bíblia, come Bíblia, para mostrar que tá comendo a palavra de Deus. Lê 24 horas por dia, mas continua cego, surdo e mudo. É como o profeta Isaías diz, né? Ouvirão, mas não entenderão, né? Verão, mas não enxergarão, porque continuam cegos e surdos, porque só consegue enxergar, só consegue ouvir aquilo que aprendeu dos seus líderes, aquilo que aprendeu por onde passou, e aplica tudo que aprendeu, a tendência gerando uma coisa sempre mais torta do que a outra. Esta é a segunda parte desse vídeo, e eu espero que aquele que esteja me ouvindo e a irmã não fique zangada comigo, mas isso, a irmã, com coragem que a irmã tem e humildade, que o Espírito de Deus verdadeiro vai estar na vida da irmã, para dizer para a irmã, muda o discurso, muda a mensagem, porque se a irmã com essa coragem, ela repete o que ela aprendeu dos seus líderes, imagine se ela repetir o que aprendeu diretamente de Jesus. Ela fecha as portas do inferno religioso em 2 tempos, porque é esse o nosso trabalho, é fechar as portas do inferno religioso, para levar pessoas unicamente a seguir a Cristo. Essa é a segunda parte, e eu espero que você se beneficie e reflita sobre isso e se liberte de tudo e de todos e possa seguir unicamente ao seu Salvador, ao que morreu na cruz do Calvário por nós. Com a paz do Eterno, e falta só mais uma parte desses vídeos e vem aí depois a terceira parte. Com a paz do Senhor.